Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Questão número 5, nível 3, OBMEP 2023 é a seguinte. Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante de 60 km por hora. Vamos representar essa situação graficamente, marcar P de Pirajuba e o ponto Q de Quixajuba. Anotar a velocidade, 60 km por hora, continuando a leitura do enunciado, em uma estrada que passa por Arraial. Então vamos representar Arraial pela letra A. Ponto A. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. A distância entre o ponto P e o ponto A, um quarto, vamos dividir o segmento a metade, meio, e cada metade também a metade para representar um quarto. Ele percorreu um quarto da distância, então vou marcar em vermelho, um quarto da distância, 11 horas. E às 15 horas, havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Então, vamos fazer o mesmo procedimento entre o ponto A e o ponto Q, marcar metade do segmento e dividir as metades em duas partes iguais. Temos 4 partes iguais, ele percorreu 3/4 da distância entre o ponto A e o ponto Q, marcar 15 horas. Pergunta da questão é a seguinte: qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Para resolver a questão, vamos observar o seguinte. Vamos marcar aqui de 11 até as 15 horas. Temos uma diferença de 4 horas, ou seja, conseguimos determinar a distância percorrida entre 11 horas e 15 horas. São 4 horas de percurso a 60 km por hora. Basta fazer uma regra de 3 simples. 60 km por hora será igual a x quilômetros percorrido em 4 horas. Fazemos a multiplicação cruzada, portanto, x vezes h, o h vai ser 1, o coeficiente de h vai ser 1, então 1 vezes x é x, e 60 vezes 4. A distância percorrida em 4 horas, 240 km. Então, vamos marcar 240 km. Logo, já sabemos a distância parcial do trajeto, 240 km. Temos 2 pedaços do trajeto que devemos determinar a distância. Observe também que a velocidade do automóvel é constante e no trajeto de 240 km, sendo a velocidade constante, cada pedaço desse trajeto, desse intervalo, será igual. Então, para saber a distância em quilômetros de cada um desses 6 pedaços do trajeto, basta dividir 240 km por 6. 240 por 6 é igual a 40 km. Então, cada pedaço desse trajeto tem 40 km, sendo a velocidade constante, os 2 pedaços que faltam também medem 40 km. Então, temos 40 km, o primeiro pedaço que falta, e 40 km, o último pedaço que falta. Somando as 3 parcelas, 40 mais 240 mais 40, temos como resultado 320 km. Portanto, alternativa correta, alternativa D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.